eu zero visão empreendedora, mas eu estava apaixonada por aquele resultado. E ela falou, se você vender esses produtos, você vai ter uma renda de R$1.000. Eu falei, eu quero. Então, foi assim que eu comecei. Olhando para esse pilar do trabalho que está entre os 3 mais importantes da sua vida, e eu sempre tenho uma frase que eu uso muito com consultora desde sempre, é que é assim, o seu trabalho tem que te dar prazer. Bom, não tem como mudar as pessoas. Elas precisam ter uma decisão. E a primeira é ação. Ação, persistência e resiliência. Para vocês são os segredos. Os segredos. Arrasou. DiretaCast, o podcast da Venda Direta. Sejam bem-vindos e bem-vindas a um novo episódio do DiretaCast. Hoje eu estou muito bem acompanhada. Eu estou acompanhada de 3 lideranças femininas. Estou muito orgulhosa de estar trazendo essa potência aqui para o DiretaCast. Então, eu sou Marcela Quiroga, fundadora e host do DiretaCast, que é um espaço para democratizar informação, experiência, cases da venda direta. E para quem está nos assistindo, que olha para a venda direta pensando, será que o meu negócio daria certo com a venda direta? Vem para perto, vem conhecer aqui, porque a gente traz sempre convidados que vivem esse momento, vivem essa experiência. Quero agradecer a parceria da ABVD, Associação Brasileira de Empresas da Venda Direta, que é uma fonte de informação real do mercado brasileiro, das empresas brasileiras, nossa, estou com trava-língua, que atuam nesse segmento. E quero fazer aqui o convite para você que ainda não se inscreveu no canal DiretaCast, se inscreva agora. Clique aqui no curtir desse episódio, dá essa moral pra gente, faça seu comentário, deixe suas dúvidas, porque isso é super importante pra gente alcançar mais pessoas que querem saber sobre essas informações de mercado, sobre acessar clientes. E hoje, bora falar com 3 lideranças que eu estou muito bem acompanhada. Quero apresentar, e ela vai falar um pouquinho também sobre a jornada dela, Viviane, que ela é diretora da Mary Kay, tem uma equipe incrível, tem o seu carro cor-de-rosa, sempre troca, estou de olho em você, hein, Vivi? Né? Seja super bem-vinda. Trouxe também a Luísa, que é uma liderança da Rinode, é também uma capacitadora dentro do programa Pérolas, nossa, comi outra, Programa Pérolas, que é um de desenvolvimento feminino dentro da Rinode. E tem Rose, ela é uma parceira de vida, já foi companheira minha, gerente da Natura, já atuamos muitos anos, já voamos juntas, que ela quase apertou o meu pulso tanto que quase eu perdi a pulsação. Rose hoje, ela é uma liderança também, um grande hub de construção do canal da Mauau e também é uma treinadora para que as consultoras também busquem sua jornada empreendedora. Falei bem de vocês? Opa, Muito. super adorei. É tudo isso. E mais um pouco. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui. Conta, por que você começou na venda direta? Rapidinho, assim, aquela coisa que quem vai assistir vai falar assim, nossa, eu também comecei assim. Eu comecei na venda direta pelos produtos, me apaixonei pelos produtos. Estava buscando algo para cuidar da minha pele, elogiei a pele de uma enfermeira, eu sou enfermeira obstetra. E há 14 anos atrás, lembrei que eu tinha pele e já tinha testado vários produtos, já tinha ido dermato, nada tinha dado certo. Ela me falou que trabalhava com os produtos, falei, posso experimentar? Onde eu compro? Ela falou, uma consultora de beleza. Eu nunca tinha ouvido falar na marca e ela falou, eu trago para você experimentar. E ela me falou que ela tinha iniciado o negócio. Eu achei aquilo interessante, porque a gente está dentro do mundo corporativo, hospitalar, né, muitos anos. E é muito diferente. Você nunca pensa que você pode fazer outra coisa. Apesar de, nos meus pensamentos mais íntimos, nas minhas orações, eu queria algo que eu pudesse ter liberdade financeira e ser uma mãe presente. Olha, o que bacana. Né, o mundo corporativo não nos permite, né? E ela levou, eu experimentei, me encantei. Acabei ajudando ela com um monte de mulher naquele dia. Comprei tudo que ela colocou no meu rosto. 15 dias depois, minha pele tinha transformado, como ela havia me convidado.
meu marido falou, por que você não experimenta? Por que você não tenta? Se você não vender, você usa tudo. Eu zero visão empreendedora, mas eu estava apaixonada por aquele resultado. E ela falou, se você vender esses produtos, você vai ter uma renda de R$1.000. Eu falei, eu quero. Então, foi assim que eu comecei. Olha que legal. Muito bom, muito bom. Obrigada, Vivi. Eu que agradeço. E a Luísa, como é que começou? Deixa eu falar um pouquinho de mim. Primeiro, eu tenho 45 anos. Tem 14 anos, vai completar 14 anos que eu desenvolvo esse negócio aqui maravilhoso. E eu sou filha de agricultores, nascida no norte de Minas, vim para São Paulo com 9 anos de idade, com muita dificuldade, morando em uma casa com 2 cômodos, com 10 pessoas. Mas desde criança eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora. Desde que eu aprendi a falar, eu sempre falava que queria estudar, que queria ter as melhores coisas, né, que o mundo oferece para nós, que Deus oferece para nós. Então, eu sou muito grata a Deus, porque no momento mais desafiador, que eu estava buscando algo, foi quando apareceu essa oportunidade. Que eu trabalhei em uma empresa por 10 anos como CLT, e quando eu saí dessa empresa, eu decidi trabalhar por conta própria. Pelo o mesmo objetivo que a Vivi, que era ter mais liberdade financeira, mais tempo para a família. Na época, meu filho, ficando adolescente, já queria acompanhar aquele processo, porque eu não tive esse privilégio quando ele era bebezinho, porque eu estava trabalhando, tive que deixar ele com outras pessoas. E naquele momento eu senti aquela necessidade, e eu já estava empreendendo no ramo de vestuário. Só que, assim, era tudo muito simples, na garagem de casa. E eu pensava em expandir, em crescer e tudo mais. E veio o convite. Na verdade, o meu esposo, Pedro Morgado, ele trabalhou 12 anos como funcionário na Renaudê. E, através disso, eu já conheci os produtos, que eu já achava maravilhosos. Mas eu não sabia como que funcionava, ninguém tinha me apresentado ainda. E nesse momento mais desafiador, que foi quando eu estava pedindo para Deus uma oportunidade para sair daquela situação, porque eu já estava com dívidas com a loja, não conseguia colocar funcionário, ou seja, aquele tempo que eu estava buscando, não tinha, né? A liberdade financeira, então, meu Deus. E aí veio o convite de um rapaz chamado Cláudio Soares, que eu sou muito grata a ele. Fez o convite para o Pedro, que rapidamente já fez o meu cadastro e chegou em casa com esses produtos. Olha, se você está cadastrada, eu não sabia como iria funcionar. Porque eu tinha muito preconceito em vendas. Muito preconceito com vendas. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, hein? E eu já vendia. E só que quando eu fui numa primeira apresentação, ficou muito claro para mim. Vendas é a maior e melhor ferramenta do mundo. Tudo se vende. E a partir dali eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Arrasou. E aí comecei a me aperfeiçoar em tudo que Arrasou. a gente faz hoje. Nós vamos voltar nesse assunto, hein? De preconceito, de... Ótimo. Obrigada, viu, Luísa? Rô, conte. Deixa eu me apresentar, né? Então, meninas, me chamo Rose Borges, já que você... Como diz meu marido, né? Ela esqueceu que há mais de 20 anos eu tenho um arruda embaixo desse nome. Mas todo mundo me conhece como Rose Borges. A Lu falou da idade, eu tenho 55 anos, com muito orgulho dos 55. Muita gente esconde a idade, mas eu tenho prazer em contar, sem o menor problema. E sim, exatamente pelo que ela disse, o cosmético resolve. Eu não tenho procedimento, então é 55 mesmo, de verdade. E aí eu entro na venda de uma maneira... Engraçado que ela falou que ela tinha preconceito com a venda. Eu entro na venda muito jovem. Eu comecei, Marcela fala muito sobre isso, eu comecei a vender produtos de cosmético, eu tinha uns 11 anos, e uma vizinha vendia uma marca que hoje nem existe mais, que é Stanley não, Christian Grey. E aí uma vizinha me ofereceu, e aí de repente eu vendia 3 vezes mais que ela. Não sabia nem como era, ela me deu o catálogo, eu saí vendendo, vendi para a vizinhança inteira. Eu fazia venda direta sem saber que eu já estava fazendo. Anos depois... meu pai era comerciante, tinha loja na Galeria Pagé, eu sempre gostei da venda. Muito menina, eu já ia para a porta da loja, já vendia, já oferecia.
E aí, lá na década, com 20 e poucos anos, na época da faculdade, meu pai mudou de país. Foi morar no Japão. Quando meu pai chegou lá, empreendedor nato, falou, peraí, aqui tem um espaço que eu posso fazer. E aí ele entra e ele resolveu vender Natura no Japão. Só que nessa época nem Siscomex no país não tinha. E ele fala assim para mim, se vira aí. Eu não me cadastro na Natura para poder fazer esse negócio acontecer e viro destaque. Só que a minha gerente mal sabia o que eu fazia, eu só era destaque. E eu vendia muito. Por que eu vendia muito? Porque eu mandava para o Japão. Eu comecei a comercializar no Japão. Ciente de tudo isso, o que acontecia? As pessoas acabavam... Rose da Natura. Todo mundo me conhece como Rose da Natura. Hoje sou gerente da Mauau, que é uma empresa jovem aqui no país, mas as pessoas ainda, né? Eu falo que assim, às vezes, a Rose da Natura, eu falo a Rose da Mauau. Então, é assim que eu entro na história, mas eu amo a venda como todo. Só quando eu sou convidada para participar de um processo seletivo louco na Natura, lá na década de 90, sem saber que era impossível, eu fui lá e fiz, porque foram enviados para a empresa 4.500 currículos. Para quantas vagas? 2. E eu entrei, eu fui, né, selecionada, passamos por processo seletivo, era louco na Natura naquela época, ainda hoje esses processos são, e eu fico 20 anos na empresa. E ali eu descobri o poder da transformação, porque eu comecei a poder ajudar as pessoas a entender que eu não estava ali só para vender produto, muito pelo contrário. Eu estava ali para transformar a vida das pessoas, porque eu conseguia, através da venda direta, entender o que cada um precisava. E ainda estava dizendo, né? Eu aprendi ali que eu tinha 2 olhos, 2 ouvidos e 1 boca, e que eu precisava ouvir mais para poder ajudar mais. Muito bom. E aí, olha só, eu nem preciso contar, para quem já me segue, mas eu comecei para pagar minha faculdade de arquitetura aos 17 anos. Esse foi o ponto importante. E eu queria puxar até uma parte relevante, porque o foco hoje na nossa conversa não é a estratégia de cada uma das empresas que vocês representam. É como a gente trabalha com o capital humano. Como cada uma de vocês trazem para a vida de pessoas a transformação, a promessa de que o que você acredita e vive também pode ser acreditado e vivido por ela. E aí eu queria fazer até a primeira puxadinha que a Luísa comentou, que é o preconceito. Porque muitas pessoas, ao longo da jornada de vocês, que têm essa busca de pessoas para compor o time, essa busca de pessoas para que também tenham essa oportunidade de negócio e a gente cresça, tem um preconceito. E como é que vocês atuam hoje em contar que isso que você preconceitua pode não ser bem assim? Vamos falar sobre isso rapidinho? Porque eu acho que é um gancho para a gente continuar. Então, Vivi, como é que você quebra esse preconceito de quem não conhece? Eu sempre pergunto, né, se ela conhece o mercado, né, se ela conhece a marca, enfim, baseada em que, não é? Ela questiona. Eu sempre procuro trazer algo muito profissional, porque eu vejo como o meu trabalho muito profissional, uma oportunidade que transformou a minha vida, da minha família e de muitas mulheres que passaram, né, pelo meu time. E é exatamente isso, a gente é um instrumento de transformação, não é? Eu tive preconceito, quem não tem? Porque você estuda muitos anos, você faz pós-graduação, fiz mestrado, comecei doutorado. Como que você vai deixar uma profissão para vender batom? Não é? Ninguém ia lá dar meu plantão. Ninguém ficava com as minhas filhas doentes e eu tinha que estar lá antes das 7 da manhã. E alguém tinha que estar na minha casa antes das 6 da manhã, de segunda a segunda. Então, eu falo, só nós sabemos, né, as nossas necessidades. Então, ouvir é muito importante, porque quando eu ouço essa minha potencial consultora, eu consigo encaixar a Mary Kay na vida dela. E não é sobre a venda, não é sobre a oportunidade do negócio. Mary Kay é um modelo de negócio, como o de vocês. E a gente
através dele você pode conquistar tudo. Eu falo, hoje, né, o que eu conquistei durante esses 14 anos, bem provavelmente na enfermagem eu não teria conquistado. Mas o melhor é o tempo, né? Com certeza. O tempo, gente, não volta. E eu pude acompanhar o crescimento das minhas filhas, né? Fora a transformação pessoal. Porque quando você inicia, existe o preconceito por desconhecimento, né? Porque a gente não conhece muitas vezes o potencial do negócio, não conhece o mercado, enfim. E nem mesmo o nosso potencial. E a gente, né, no caminho vai descobrindo isso. É tão gostoso. A gente vai sabendo quem nós somos. É muito bom ver, né, o movimento de uma mulher, né, na direção do objetivo dela, né? Excelente. A felicidade, a alegria e tudo. Então, é muito bom, né? Obrigado. Desenvolver pessoas. Rô, como é que você quebra essa objeção do preconceito? Então, né, eu acho tão interessante que hoje tem uma diferença aí do que nós vivemos lá atrás com o preconceito que a gente vive hoje. Até então, lá na década de 90, quando você ia abordar uma consultora ou uma consultora, o perfil era muito parecido, né? Era uma senhorinha que... E hoje, a coisa mudou tanto. Eu, na minha equipe, já quando eu tive médicos como consultores, advogados, juíza. Eu tinha uma juíza que era consultora. E aí, eu sempre trazia isso para eles, né? Porque a consultoria em si, eu falo que tem 3 nichos interessantes aí sobre a consultoria. Sobre o que é que você quer com a consultoria. Você quer... E hoje, muita gente procura a consultoria para quê? Eu quero aprender a me cuidar. Eu quero aprender... Então, é aí que você começa a quebrar o que a outra pessoa está... Ah, mas eu vou vender perfume? Eu vou vender creme? Então, escuta o que ele vai... Qual é o preconceito que está por trás disso? O que você quer com a consultoria? Eu sempre tento ouvir o que você quer. Não, mas eu só quero ganhar dinheiro. Perfeito. Não, mas eu quero estar com os meus filhos. Eu quero ter tempo livre. Eu quero ter qualidade de vida. Porque o tempo não volta. Então, se você passa... acho que na vida da gente tem vários pilares importantes, mas quando você coloca o pilar das importâncias que você coloca, primeiro a sua saúde, em segundo a sua família e em terceiro o seu trabalho. Olhando para esse pilar do trabalho que está entre os 3 mais importantes da sua vida, e eu sempre... Tem uma frase que eu uso muito com consultora desde sempre, que é assim: o seu trabalho tem que te dar prazer. Então, quando eu falo de prazer, eu quebro um pouco do preconceito dela, que ela fala. Porque quanto tempo da sua vida você passa trabalhando? Se for só um trabalho, se for só o dinheiro, será que vale a pena? Será que por um preconceito vale a pena você não fazer aquilo que realmente te dá prazer? É sobre isso, Mar. Já chutou a canela. Né? É para dizer para o outro, falar assim, você não vai fazer isso porque você acha que você vai ser menos reconhecido sendo uma vendedora de produtos de cosmético, uma consultora de beleza, do que você é quando você é uma instrumentadora cirúrgica, é isso? Mas vamos lá que na venda direta o reconhecimento também é um ponto forte. Também é muito importante. Muito o quanto a gente é reconhecida aqui do lado de cá é outra história. Muito bom. E a Lu? Bom, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E além do que eu buscava, que era a liberdade de tempo, liberdade financeira, que é o que o nosso negócio nos proporciona, a questão do preconceito assim, a maioria das pessoas, elas sentem isso, esse preconceito. Até entender, até ter a visão de tudo que é oferecido. Então, o que é importante? A gente buscar, é o que eu faço. Eu busco entender qual a real necessidade, é tudo que as meninas falaram, a real necessidade da pessoa, o que ela está buscando. De repente, por exemplo, para mim, a venda... Eu comecei por tudo isso, tá? E muito mais que eu descobri depois que poderia me proporcionar. Mas, quando eu iniciei pela renda extra. Pela renda extra, era R$750 a mais no meu orçamento.
para me ajudar. Depois que eu descobri que poderia proporcionar tudo isso. Então, muitas vezes, as pessoas, elas procuram por uma necessidade. Por que eu pegava ônibus todos os dias, 5 horas da manhã, para ir trabalhar? É porque eu queria? Não, porque eu precisava. Então, muitas pessoas, elas irão se identificar com as nossas histórias. Por isso que é legal a gente compartilhar também as nossas histórias. E aí, vendo tudo isso, é importante a gente falar de tudo que a empresa nos oferece, que é a capacitação. Eu, por exemplo, imagina, uma pessoa super tímida, nunca me imaginei fazendo o que eu faço, falando com pessoas, treinando pessoas. Para vocês terem uma ideia, Marcela, quando chegava pessoas na minha casa, quando eu era criança, eu escondia debaixo da cama para não ver as pessoas. Olha! Era muito tímida, então, assim, eu não gostava de falar com pessoas. Fobia social, chama. Então, eu sou fruto de treinamento e capacitação de todas as ferramentas que a Rinode oferece. Muito legal. Que é a Universidade Rinode, que é online, porque a gente tem que entrar nesse mundo, né, do online, e aí veio toda essa tecnologia. E o programa Pérolas, que é o programa de capacitação da liderança feminina, que eu me identifiquei muito. Com o quê? Com as histórias das pessoas. E conforme você vai conectando essas pessoas nesse sistema de treinamento, de capacitação, talvez ela não consiga enxergar ainda. Ela tem aquele preconceito, que foi o que aconteceu comigo. Quando eu fui e vi pela primeira vez, na hora quebrou. Tem pessoas que vai demorar um pouco mais. E aí você falou uma coisa que eu acho bacana também. No dito da Rô, que é ouvir mais, quando a gente ouve os interesses das pessoas, os obstáculos das pessoas, mas convida ela para se manter próxima e ver o que a gente chama de prova social, né? Olha quantos casos. E aí eu acho que isso tem uma beleza que outros segmentos não trazem, mas que a gente consegue trazer na venda direta, que é agregar não só o produto, mas os serviços junto. Porque uma pessoa que ela começa essa atividade, ela cresce financeiramente, que é a proposta inicial, mas ela cresce também intelectualmente. Eu lembro com 17 anos, quando eu entrei na empresa para ser uma consultora, e depois quando eu vi, eu estou fazendo minha faculdade, fazendo minha pós-graduação, minha especialização, hoje eu sou professora de negociação, e eu falo assim, aquilo que eu subestimei, se eu tivesse encostado perto de alguém que pudesse me contar que isso tudo poderia ser proposto para mim, o meu preconceito ia falar assim, não é ninguém, não é uma empresa me falando, é a vida como ela é me falando. Então, acho super legal essas experiências. E queria perguntar também porque as coisas mudaram. Como era, a gente já tinha o preconceito e tudo mais, mas ainda esse jovem que está se aproximando da venda direta, essa plenitude de renda extra, quero passear de navio, porque muitos quero entrar com a BMW no palco, quero essa testosterona que a venda direta promove por meio dos reconhecimentos. Como é que vocês, como gestoras, se enquadraram e até foram vendo essas mudanças de comportamento que a gente tinha no passado e que a gente tem hoje? A gente está se atualizando, está trazendo repertório para esse jovem? Rô, conta como é que você está fazendo isso. Então, né, eu vou dizer, pelos últimos 5 anos, eu nunca me imaginei dar aula, na realidade, dar treinamento. Lá atrás, a gente já aprendeu que era isso que a gente ia fazer, mas eu gostava da ideia do ao vivo, eu gosto de gente, eu gosto de... E aí, quando eu pensava, eu falava assim, mas será que... veio a pandemia, você tinha quantas escolhas mesmo? Ou fazer. E aí começamos com a história de treinar pessoas através do online. E quando você está numa sala, você consegue ver a reação das pessoas no online, no presencial. No online, não. Você tem que imaginar como é que a outra pessoa está do outro lado recebendo aquela informação. E aí era mais uma história de como é que você vai fazer isso. E a transformação vem por quê? Porque quando você... E acontece muito, eu acho muito interessante, porque eu costumava perguntar, falo, pode contar a idade que as pessoas não estão vendo. Então, eu já começo fazendo a minha apresentação contando a minha idade,
Mas por quê? Porque eu quero saber quanta pessoa do outro lado tem de idade? Não, porque eu quero saber que público eu estou atingindo. Porque às vezes eu tenho lá na sala as minhas meninas de 30, de 40, que nasceram em 30, em 40, e elas falam, Rose, eu já tenho 70. E é uma delícia quando elas me escrevem no chat. E na mesma sala, o grande né, boom, eu tenho meninas que estão chegando na venda direta com 20 e poucos, esperando o quê? A esperança delas ali é uma coisa diferente. O que eu quero da venda direta? E todas elas querendo tomar na fonte, né? De como é que eu faço isso de maneira... aquela que já passou por muitas coisas, já vivenciou muita coisa, ela tem muita experiência para compartilhar e para dividir. E aquela menina nova, ela quer a coisa mais rápida, mais ágil. E a venda direta tem uma coisa que é muito interessante, eu falo para as meninas. A IA vem aí assustando a gente de um jeito bem, né? Só que o que nós fazemos na ponta, na venda direta, e quem está nos ouvindo pode entender muito bem disso, a IA nunca vai se colocar no lugar de quem faz o atendimento personalizado, de quem faz o olho no olho. Isso ela não vai conseguir fazer nunca. Então, hoje nós somos uma ferramenta principal, né? Se um dia o nosso trabalho foi coadjuvante, hoje ele é principal. Você falou sobre vender e sim, nós nos vendemos o tempo todo em todos os segmentos. Você parar para pensar em todos os segmentos. Então, mesmo quem está lá com a tecnologia, que gosta só da tecnologia, a gente está hoje numa empresa de tecnologia, né? Então, muita coisa aí, mas a venda em si, ela nunca vai perder isso, porque você pode se encantar pelo produto que você viu no seu Instagram, você está lá passando e você viu o produto ali, mas quem são as primeiras influenciadoras que vocês conheceram na vida? Mãe. A mãe é a primeira influenciadora, porque você olha para ela, você se encanta pelo cabelo, pelo cheiro, por tudo isso. E a consultora é o quê na fila do pão dessa história de influenciar? Você não compra se você de uma maneira geral, né? Estou olhando o Instagram, se tiver alguém lá, não dá para falar de cabelo se você... é bem sério isso. Se você tá careca, você não vai conseguir. Por mais... Rose, mas você vai me dizer então que eu não tenho... Tenho sim. E ela pode falar desse produto? Pode, mesmo estando careca. Ela pode até contar como é que isso aconteceu. E essa história vai conectar. Então, é dela que a gente vai trazer. É assim que a gente traz todo mundo para a venda direta. Muito bom, Lu. Como é que você, então, transita nesse como era e como é? Bom, eu acredito que o que mudou continua sendo a mesma coisa. Eu, por exemplo, eu não era toda tímida e tal. Isso tem, né? Fica impregnado na gente, mas a gente consegue superar. E quando eu vejo, por exemplo, que as pessoas elas têm essa vamos falar dificuldade, essa mesma dificuldade, eu acredito que se identificam muito. E aí, falando em mudanças, eu acredito que hoje, cada vez mais, a gente tem que ficar perto das pessoas. Aquela consultoria consultiva que a pessoa precisa, tendo aquela preocupação em realmente, se ela usou o produto, se ela gostou, em relação ao desenvolvimento do negócio, também fazer aquele acompanhamento, que é o que a gente faz hoje. Mas você sabe, eu lembro, falando das diferenças, eu lembro de uma época que eu pegava pedido da consultora, não sei se vocês passaram por isso, no papel com carbono, pegava o pedido num bloco carbonado, então eu pegava por telefone o pedido da consultora, passava o motoboy e mandava para a empresa. Hoje, alguém da tua equipe que você está desenvolvendo, ela quer a resposta, ela vê que você leu no WhatsApp que tem os 2 tiquezinhos, que ela fala assim, mas por que você demorou para me responder? Né? Como é que a gente se prepara para cada vez mais ter uma rede de pessoas que a gente está desenvolvendo, mas com características diferentes, né? Eu lembro que eu pegava papel pedido no carbonado, eu lembro que muita consultora esperava o dia da reunião para saber as novidades. Hoje não.
ele vai e faz o download da revista daqui 2 ciclos e te pergunta, mas por quê? Eu não vou passar pedido agora, eu vou passar no outro porque a promoção está melhor. Então, nesse sentido, como é que a gente se prepara para transformar pessoas que têm essa pegada diferente, mais instantânea, né? Como é que você... Primeiro é identificar as pessoas. Boa. Porque tem pessoas que vão acompanhar a evolução, a tecnologia, e tem pessoas que não. Eu, por exemplo, eu falo, gente, eu sou muito arcaica. Eu sou de anotar no papel. Até hoje eu faço bloquinho de pedidos, faço as anotações no bloco de notas do celular, mas eu tenho que ter ali escrito. Então, cada um vai ter o seu perfil, vai colocar na planilha, enfim. E o que a gente precisa entender? Se adaptar à tecnologia. Foi o que a gente vem buscando. E a empresa, ela rapidamente, ela já veio nos dando suporte nesse sentido. Porque, agora vamos precisar fazer online, agora precisamos trabalhar redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, status do WhatsApp, Stories, e aí vai. E aí a gente vai o quê? Eu não vou falar que eu sou expert, que eu estou aprendendo, continuo aprendendo, né? Mas nesse aprendendo, já fazendo. Porque não dá para esperar, tipo, você ficar perfeito em algo que não era comum para nós. Vai mudar o tempo todo. A hora que você estiver perfeito de um jeito, vai estar... Muda. Já não vai estar mais. Sim, mais. Quando você fica bom numa coisa, aí aparece IA. Né? Que vem para agregar, e isso ajuda muito. A tecnologia, nossa, pessoas que a gente consegue atingir lá em outro estado. Por exemplo, a Renaudet hoje está em 8 países. Imagina, se não fosse a tecnologia. Que nós temos hoje. Então, isso agrega muito. Então, E é legal porque, por exemplo, na nossa equipe, nós temos pessoas que se dedicam mais no online e tem pessoas que se dedicam mais no presencial. Isso, muito bom. Eu procuro entender o que a pessoa quer, como ela quer fazer, porque também não adianta a gente querer enfiar de goela abaixo e a pessoa, ela espana, porque ela fala assim, não, isso não é para mim, eu não gosto de online. Eu falei ontem com uma pessoa que ela falou assim, eu não gosto de online, então eu não vou falar de online com ela. Muito bom. Mas sabe uma resposta que eu dou toda vez que elas dizem para mim que elas não gostam de online? Eu pergunto, você gosta de WhatsApp? Porque assim, eu não gosto de online. Aí eu pergunto, mas você gosta de WhatsApp? Claro, uso muito WhatsApp. E você não acha que é uma ferramenta online? Você não aproveita isso para conversar com o seu cliente? Você não usa ele? No começo da pandemia, a minha mãe não queria aprender a mexer no WhatsApp. Não, eu não gosto disso, não quero. E aí, aconteceu a pandemia e eu falei para ela, então, você vai ficar sem ver as suas irmãs por um tempo. Mas como assim? Porque a gente não pode ir. Mas não tem um jeito? Eu falei, tem. Se você aprendeu a usar o WhatsApp, a gente tem vídeos. A gente pode fazer chamada de vídeo. A partir dali, ela aprendeu. E aí, quando você está na ponta, quando você é gestora, isso é muito legal. De você mostrar a diversidade do canal. De dizer, muitas vezes ela fala assim, mas eu não gosto. Eu falo, você já parou para pensar que você consegue... Quantas pessoas você consegue atingir através de uma lista de transmissão? Através de um grupo? Através de uma conversa? Que a conversa hoje, ela não precisa ser presencial. A gente não tem tempo. E o tempo é muito importante. Muito bom. O tempo é o que não volta. Então, mostrar que a tecnologia... Porque quando ele pensa em tecnologia, muitas vezes ele fala, mas eu não quero me expor num Instagram, eu não quero me expor num TikTok, não é isso que eu quero fazer. E eu falo, pode ser feito de um outro jeito. Vem cá que eu vou te mostrar. Sim. Vivi, e nesse imbróglio, tem quem queira, né? Com certeza. Quem quer fazer sua produção, como é que você atua com essa transformação, com essa juventude, vendo até transformando a sua liderança? Eu vejo assim, tem alguns pontos importantes. Acho que primeiro é a necessidade. Quando você tem necessidade, e visão, você enxerga a oportunidade, você vai ter um coração ensinável. Se eu te ensinar o que eu sei. Arrasou, coração ensinável, Vivi. Se eu te ensinar o que eu sei, né, você vai colocar em prática. Porque é 50 meu, 50 seu, não é? Não tem como eu passar tudo para ela e ela
esperar me fez lembrar uma história. né, que ela e espere que aconteça, não é assim. Eu também sou super tímida, super, né? Então foi muito desafiador o início. E não tinha ferramenta digital. Então eu tive que enfrentar a barreira e gaguejando mesmo, suando mesmo, né, com muito medo, e fui. Porque eu tinha uma necessidade, eu tinha um sonho, eu queria fazer uma transição de carreira, eu queria sair daquela situação. Então, eu falo, a necessidade é primordial. O desejo ardente no coração de mudança é o que move as pessoas, não é? Então, assim, com o empreendedorismo, eu aprendi que não tem nada que eu não possa aprender se alguém estiver disposto a me ensinar, não é? E aí, foi isso. Eu falo, eu acho que existe uma mudança, existe essa pressa, né, do digital, da velocidade, mas a gente precisa levar essa questão, né, da venda direta, é que a presença é importante. As pessoas estão carentes de gente. Gente, de olho né? no olho. De você ir tomar um café com a sua cliente, aí ela, né, sentar e ela experimentar, e ela se olhar no espelho, parar, né? Parar e se olhar e gostar do produto e do seu atendimento. E dali você fideliza, dali ela te indica, dali ela recompra e o seu negócio acontece nas coisas invisíveis, nas coisas do dia a dia que não aparecem na rede social, né? Então, você precisa estar ali todos os dias fazendo, conhecendo pessoas, gerando negócio. Conhecendo pessoas, gerando negócio. É isso que eu falo para as meninas. E a rede social, gente, ajuda bastante. O WhatsApp é onde tudo acontece. Porque, né, as outras é uma vitrine, digamos, não é? Eu sou tímida e eu não costumo aparecer muito. Eu até falo, brinco, eu preciso fazer... Mas é contra a minha natureza, mas eu vou e faço alguma coisa, né, para ser vista. E o cliente gosta, né? Conecta. Quando a gente aparece, conecta. Acho que do grupo a única que não é tímida sou eu, né, pelo jeito. Porque eu de tímida nunca tive nada. Eu sempre fui a aparecidinha de plantão e sem o menor pudor com relação a isso. Ai, Mas, dentro desse olhar, a venda direta, ela é tão permissiva, ela é tão permeável que cabe quem tem facilidade de comunicação, quem é tímida, quem tem essa necessidade, porque a gente pode empreender por oportunidade ou por necessidade, né? E na maioria do empreendedorismo feminino é por necessidade. Mais de 65% a 70% das mulheres empreendem por necessidade. E os dois, isso segundo o Sebrae, né? E os dois maiores campos de trabalho são beleza e alimentação. Então, é pela necessidade e a gente vai. Aqui só tem um detalhe que na minha pergunta, quando a gente fala se a gente está também se preparando para atender essa geração mais nova, geração Y, tem um detalhe que eu acho que é super bacana. A gente trabalha com 2 clientes. Um que é a nossa rede de consultoras e o outro é o cliente final. Então, eu adoro pensar em 2 camadas. Eu tenho que me preparar para ser ágil, para evoluir, para transformar esta minha consultora de primeira linha, de primeiro contato, né? Mas eu também tenho que dar argumentos para ela entender o consumidor. Porque o consumidor geração Y, ele vê uma propaganda, você ou vê uma demonstração, ou vê qualquer coisa, ele entra e já procura o preço. Ele é rápido. Então, como é que a gente prepara as 2 camadas? Isso fica... Eu acho que assim, hoje, para nós, gestoras de equipes, né, líderes de equipes, fica um grande desafio. Como a gente trabalha as 2 camadas. Uma é ela, para ela ter sucesso, e outra é como é o cliente dela, para ela fazer a leitura e também trabalhar bem, né? Ó, tem desafio aí, hein? Opa! Muito O tempo todo, né? E agora eu ensinar. queria fazer mais uma pergunta para as 3. Vocês viram que eu tô meio... Tô fazendo mediação, cada vez uma. Tô meio Luciano Huck aqui. Percebo. Tô adorando. E aqui eu queria fazer até uma reflexão bacana, que é a diferença de agilidade e pressa. Olha que interessante. Eu lembro que tinha consultora nos encontros, na época que eu fazia encontros, né, com as consultoras,
Muitas olhavam o relógio, ficavam impacientes, aquela coisa, né? Ela está com pressa, porque ela percebeu que eu não estou ágil. Para ela desligou. Ela está achando aquilo enfadonho, ela está achando aquilo chato. Não é que ela tem um compromisso depois mais valioso. Às vezes ela está com pressa de ir embora porque ela não viu o valor em continuar com você. E aí fica um desafio para a gente. Como a gente faz live, como a gente faz reunião online ou presencial, né? Como a gente dá treinamento ágil, não com pressa. Principalmente para reter encantar essa galera jovem. Fica um desafio, hein? Fica aí, porque não tem resposta a essa, viu? Porque eu, como professora, tem vezes que eu tenho um aluno com pressa de ir embora, aí eu saio do prédio da FIA, que é onde eu dou aula, ele tá lá embaixo. Fio da égua. Ele estava com pressa porque eu não estava sendo ágil, né? Então, a gente fica aí para as nossas lições de casa, como é que a gente é ágil, sem pressa. E aqui fica um outro pensamento. Como é que vocês fazem os sucessos de algumas pessoas da equipe encantar e serem inspiradores para outras? Como é que você faz essa prova viva? Porque todas as nossas equipes têm pessoas que, muitas, por mérito dela, podem inspirar outras. Como é que vocês acham essas pérolas no meio do caminho? Então, Lu? Bom, não tem como mudar as pessoas. Elas precisam ter uma decisão. E a primeira é a ação. Ação, persistência e resiliência. Para vocês são os segredos? Os segredos. Arrasou. Porque se não tiver... Porque, assim, é aquilo que eu falei. Você não precisa saber tudo e estar perfeita para começar a agir. Precisa agir e, no meio do caminho, você melhora. É assim que a gente vê o tempo todo. E no nosso negócio, tem de todas as idades. E aí tem que rebolar, porque você vai atingir lá uma senhorinha... Tem pessoas de 80, 85 anos no negócio. E que tem, tipo assim, um espírito muito jovem e que quer realizar sonhos, quer deixar um legado. Isso é muito legal. E aí vem aquelas pessoas mais jovens, que é na hora, tá na palma da nossa mão, é tecnologia, é tudo muito rápido. E a gente precisa ser profissional cada vez mais, porque é o que a gente orienta para as consultoras. Você precisa... Não dá para deixar o cliente esperando. Não dá para deixar. Tem que ser profissional, você precisa cuidar de tudo. Desde da sua aparência física, da sua vestimenta, quanto do cuidado com os produtos, cuidado com as pessoas. E dar essa atenção. Muito bom. Essa atenção, porque... Não adianta, por exemplo, a pessoa ela te chama e você vai responder daqui 2 dias, daqui 1 semana. Perdeu o Playboy. Perdeu, tem que ser na hora. Então, assim, a gente tem que se adaptar a todos. E principalmente nessa tecnologia, porque eu falo que as pessoas mais jovens... Eu falo que parece que eu já tenho 100 anos. Parece que eu vivi muito, porque é muito intenso quando a gente inicia nesse negócio. A gente aprende tanta coisa que, assim... Para transbordar, às vezes fica até meio complicado de tanta coisa. E aí a gente vê uma pessoa jovem, a gente aprende muito com eles. Porque eles se adaptam assim, ó. Eles ensinam... Nasceram já na geração. Nossa, TikTok, nossa, já tá lá na frente, já tá dançando, já tá indicando, já tá fazendo e tal. Então, eles ensinam. Quando a pessoa ela me pergunta alguma coisa que eu não sei... Eu falo assim, olha, eu vou te responder. Então, o que eu vou buscar? Muito bom. Tem que buscar informação. Não dá para deixar a pessoa sem resposta. Mas também dá para a gente falar, olha, eu ainda não vi isso. Ou eu ainda não sei mesmo. Mas eu vou buscar para te responder. E muitas vezes, se é uma pessoa, assim, mais tecnológica, ela já sabe a resposta. Muito bom. E a gente é testado o tempo todo. Vivi, o que você... faz, então, para compartilhar qual é o segredo do sucesso de algumas que você busca inspirar e compartilhar para as outras?
Eu acredito assim, algumas pessoas são visuais, outras são auditivas e outras são sinestésicas. Então, eu procuro usar vários canais, porque se ao menos uma mulher me escutar hoje, eu já vou estar feliz. Então, eu uso as ferramentas que eu tenho, né? Tenho o grupo da unidade, tenho o grupo no WhatsApp, tenho no Instagram, tenho no Facebook, tenho a lista de transmissão e estou sempre em contato com elas. Essa questão da velocidade é muito frequente, né? Elas querem coisas rápidas, porque hoje é tudo muito rápido. Eu procuro estar atenta e sempre que posso atender, né? Prontamente, mas nem sempre é possível. Sobre a questão, né, de você ter idades diferentes, eu acho isso sensacional, que é uma das oportunidades mais inclusivas do mercado, né, do mundo, gente. Onde uma mulher de 50, 60, 70, 80, 90... Tem mulheres... Formou uma diretora de 92 anos esse ano, de 2025, na Mary Kay. Então, onde, né, uma mulher se torna uma executiva com essa idade, né, no mundo corporativo convencional. Então, é muito inclusivo. E nós, como líderes, né, precisamos nos adaptar a toda essa necessidade, né? Então, tem o jovem que é super rápido e tem aquela que você vai precisar fazer por ela e 1, e 2, e 3, e 1000 vezes e tá tudo bem. Não é? Porque a minha liderança é servidora mesmo. Boa. Eu tô lá para ensinar, para cuidar, para extrair o melhor dela, para desenvolver talentos. Então, eu falo, é muito legal trabalhar. Adoro essa palavra talento. Nossa, ela mexe comigo. Porque tá na Bíblia, né? Você, né? Vem com seus talentos, então multiplique eles. E eu falo, todo mundo tem talento. É só a gente extrair, né? Isso que é sensacional da liderança, né? Você desenvolver os talentos. Eu amo. E dentro do time, né? Sempre tem aquelas que vão se destacar e é diferente quando eu falo e quando ela fala. Quando ela levanta para falar, gente, todo mundo, nossa, ela fala a mesma coisa, só que ela tá falando. Então, ela vira referência e ela encanta e ela vira inspiração dentro do time. Então, eu trabalho bastante isso. Coloco as meninas, né, que se desenvolvem, né, conto a história delas, mostro os resultados delas e isso faz transformações. Porque quem está lá ao seu lado está igual a você e, né, e de repente ela levanta, você fala, nossa, eu quero fazer o que ela faz. Porque quando eu tô lá na frente, já tô muito tempo, né? Então, ela fala, mas parece que para mim foi mais fácil. E não é, né? Mas eu trabalho isso bastante, eu acho bacana. Pegando a fala da Vivi... Conta, como é que você compartilha isso? Eu vou dizer assim, ó. Ela falou de um texto bíblico, eu vou completar. Quando a gente falou lá no começo sobre preconceito e medo, na Bíblia tem a palavra medo 365 vezes. Eu costumo dizer que é um medo para cada dia do ano. E é isso mesmo, né? O medo vem... E o medo não é de todo ruim, se você parar para pensar. Ele vem muitas vezes para te proteger. Mas vai com medo mesmo e faz. Então, aí tem duas coisas quando ela falou sobre inspirar, né? Sobre talento. Eu lembro que nessa trajetória toda, durante mais de quase 30 anos aí na venda direta, existem algumas histórias que fazem a gente parar para pensar como é que eu cheguei aqui, por que eu cheguei aqui. Eu lembro que logo no meu começo de carreira, fui fazer o cadastro de uma pessoa, ainda era promotora, então era a gente que fazia. E quando eu perguntei a data de nascimento da moça que eu estava fazendo, eu falei para ela, nossa, nós temos a mesma idade. E aí ela olhou para mim com uma cara de como se diz, como assim ela tem a mesma idade que eu? Anos depois a gente virou amiga e eu virei referência para ela. Que ela falou, não, o que eu fiz da minha vida é isso aí que eu quero fazer. E eu vi ela fazer. Eu vi ela construir uma carreira, ela virou consultora e ela foi galgando. E o sonho dela era virar gerente. E ela se transformou numa gerente. E agora, anos depois, né, isso aconteceu lá atrás, e anos depois, logo agora que eu entrei na Mauau, a Mauau, eu também tive a oportunidade de ver isso acontecer. Uma garota que eu já conhecia há muitos anos, e quando eu fui promovida, logo que eu cheguei na empresa, eles falaram, olha, eu tenho um desafio diferente para você,
E eu fui com medo mesmo. Eu fui fazer isso com medo mesmo. E aí eu dei como sugestão que uma garota que nunca tinha sido gerente assumisse o meu lugar, assumisse o meu posto de gerente. E aí me perguntaram por quê. E eu falei, porque eu acho que é interessante a gente usar os talentos que temos dentro da empresa e enxergar, em cima do que você disse, o talento, né? É muito sobre isso, sobre como é que eu olho, como é que eu explico. Tem um caso de uma consultora que, sabe aquela consultora claudicante, que vai, que não vai, que vai, que não vai? Nesse último ano de 25, ela falou assim para mim, ela era consultora bronze, e eu sempre dei aula de gestão, como é que eu faço para crescer, o que eu faço para crescer, só que ninguém vai fazer por você. Eu posso ensinar o caminho, eu posso ser o Waze da sua vida, mas eu não vou conseguir fazer o caminho por você. E ela pegou na minha mão em aulas online. E hoje ela está a caminho, ela já virou diamante em 6 meses, porque o plano de crescimento dura 6 meses. Ela virou consultora de bronze a diamante e ela está a caminho de diamante mais. Quando eu uso ela como case de sucesso, e muitas vezes ela fala tal, eu falo, Gi, conta. Ela falou, foi uma virada de chave no momento em que você disse que eu poderia fazer diferente. E eu olhei e falei, mas será que essa mulher está falando sério? Eu vou experimentar, não tenho nada para perder. E é isso, gente. A venda direta é isso. Experimenta. Na pior das hipóteses, você vai se conhecer um pouco mais. Conhecer um pouco mais de você mesmo. Né? Do ser humano que você é. Porque o empreendedorismo... travou a língua agora. O empreendedorismo feminino, muitas vezes, as pessoas já acham que precisa de muito dinheiro para começar, mas eu não tenho, ou hoje, 90% das empresas já entenderam que precisam capacitar, e elas ajudam a capacitar. E aí é só você entender aonde é que você se encontra nesse lugar. O que eu posso fazer? Onde é que eu estou melhor? Eu estou melhor como se eu vender cosméticos, se eu vender fibra, o quê? O que eu posso? O que combina comigo? É sobre o que combina comigo. É acreditar no produto, né? Senão... Mas é mais acreditar em você. Eu falo que é acreditar em você. Você não vende, né? Eu costumo dizer assim, eu vendo qualquer coisa, só me ensina a falar sobre ele. Mas o que me identifica? O que eu gosto de vender? Porque não importa o produto. Importa o que eu me identifico, o que eu vou oferecer lá na ponta e como eu vou oferecer isso para o outro. E aí, quando eu sei falar sobre ele, eu vou. E aí você tem cases de sucesso de eu ver uma garota que nós chamávamos ela de... Ela mal sabia falar e ela aprendeu ela ia para os encontros, aprendeu do produto e ela começou a vender. Chegou uma hora que ela não queria só mais ser consultora. Olha o processo em voz. Ela não queria só ser consultora. Ela falou, será que eu posso trabalhar em algum lugar? Eu falei, você está perguntando para mim? Você tem dúvida se você pode trabalhar em algum lugar? Olha para você. Aí eu acho que eu posso. E quando ela chegou, ela mal falava, porque ela tinha muitas, dificuldades cognitivas mesmo. E ela se posicionou, foi fazer fisioterapia a partir dali, porque ela falava de beleza, porque ela tinha que ter, mesmo não tendo a nossa mobilidade, e ela fez. Então, são esses casos que fazem a gente parar e pensar. Arrasou. Todo mundo pode. Com certeza. A Lu quer completar aí. Sim. Bom, eu sempre falo que o maior ganho na Rinode, para mim, é o desenvolvimento pessoal, a pessoa que eu estou me tornando. E quando eu vejo alguém subindo lá no palco, aquela pessoa que tinha todas essas, vamos dizer, desafios para chegar até ali e que chega lá, tendo aquele sucesso, aquele resultado que tanto buscou, nossa, isso não tem dinheiro no mundo que pague. Muito bom. Porque os carros que a gente já ganhou, as viagens que a gente já fez, o dinheiro que a gente ganha, gente, é muito legal. É muito legal. A gente seria hipócrita falar que, nossa... Oxe, eu adoro lembrar dos 8 carros que eu ganhei. Pois é. Isso ganhei não, né? Conquistei com meus carros, né? As viagens. Eu adoro as viagens. Fui pra África, a gente falou... De mão dada. Fomos uma viagem pra África de mão dada, porque ela tava morrendo de medo de voar. E foi um reconhecimento que nós ganhamos. Então, você falou numa coisa que eu acho mágica. Eu
tenho uma compensação pela minha dedicação. A consultora tem a sua possibilidade de também ter conquistas, e isso faz o mecanismo da venda direta ser uma venda por relação e relação ganha-ganha. Eu e a minha equipe, eu adorava depois, quando eu virei gerente no Nordeste, eu ver as minhas gerentes subindo no palco, sendo reconhecidas. Me arrepiava, acho que mais do que se eu tivesse no palco. Sim. Então, quem está assistindo não sabe o arrepio que dá você ver a transformação e a realização concreta na vida das pessoas. Isso é mágico. Estamos indo para o nosso fechamento. Faz Tá tão bom. Né? Tá bom mesmo. Eu queria dizer, para quem está nos assistindo, hoje eu trouxe 3 mulheres líderes de equipes aqui, com seus anos de empresa, de formação das suas equipes, mas por trás delas, imaginemos quantos milhares de pessoas são impactados. Inclusive, um detalhe que eu acho muito importante, na venda direta a gente não impacta a consultora, é a família. Tem uma coisa que eu acho super importante, não era eu gerente, era eu gerente, meu marido gerente junto comigo, minha filha, que era pititinha, que ela pegava, aprendendo a falar, ela pegava o celular e fazia assim, aí ô, na tuia, né? Por aquela oportunidade que a gente tem de contagiar a família inteira. Então, quero ir para as considerações finais do nosso episódio juntos, com a vontade de continuarmos mais essa conversa. Eu queria, assim, uma coisa para a gente se despedir. Uma palavra que representa a tua jornada na venda direta. Uma que representa a sua jornada na venda direta. Vivi, uma palavra. Foi transformação. Transformação. Sim. Muito boa. Obrigada. Uma Luísa. palavra, transformação. Luísa, qual a sua palavra com a venda direta? Aprendizado. Aprendizado. Muito bom. Rô. Minha palavra é gratidão. Eu sou grata por tudo que a venda direta foi capaz de fazer na minha vida. Muito bom. E a minha é compartilhamento, tanto é que eu me dispus a trazer esse canal Pessoas de Verdade e compartilhar com quem está nos assistindo. Quero encerrar nosso momento convidando você que esteve conosco até agora, teve paciência de segurar a onda de 4 mulheres aqui para assistir outros episódios do DiretaCast. Lembra de se inscrever no canal. Vocês também, hein? Já se inscrever no canal. Estou inscrita. Já estou inscrita. Tá? Habilitar lá, clicar no sininho para receber notificações de novos episódios, compartilhar com pessoas da venda direta ou que não sejam da venda direta e querem saber mais, e deixar seus comentários, suas dúvidas, que será um prazer. Um prazer o quê? Responder, né? E queria, Rô, deixa seu contato, convida as pessoas para virem para trabalhar com você. Aquela câmera é sua. Então, vamos lá, gente. Quer mudar a sua vida? A venda direta é capaz de mudar a sua vida. Me segue aí nas redes sociais, me procura, me chama que eu posso te ajudar a transformar a sua vida. Rose Borges 2512 no Instagram e no Facebook é igual. Muito bem. 2512 é o aniversário? 2512 é o aniversário. Tinha que ser, né? Obrigada, viu? Você acha que a pessoa que gosta de aparecer ia dividir dia com quem mesmo? Muito bom. Vivi, deixa seus contatos, convida as pessoas para virem. Meu contato no Instagram é Vivi Graner. Me segue lá. Você que se permite conhecer algo novo ou que está buscando uma renda complementar ou mesmo ser dona do seu negócio, quem sabe tornar-se uma executiva, se permita conhecer. Eu sei que existe muito preconceito ainda, mas só nós sabemos das nossas necessidades. Então, eu te convido a conhecer mais. Excelente. Obrigada, Vivi. Luísa. Vitória só vale se for no plural. E aqui, nessa empresa, o qual mudou a minha vida e a vida de milhares de pessoas, está te convidando para que você venha fazer parte desse negócio que vai realizar os seus sonhos. E eu posso te falar com toda certeza, você vai ser capacitada, assim como eu fui capacitada nesse negócio, como milhares de pessoas foram, e vai ser um prazer te acompanhar nesse processo. Qual é o teu contato? Instagram, Luísa com Z, tem um S no final,
Morgado. Muito bom. Instagram, Facebook. Arrasamos. Fizemos até um pitch de venda. Tá vendo? Quero me despedir dessas 3 potências. Quero deixar aqui o recado. Se você é um empresário, empreendedor, quer saber mais da venda direta, de um olhar mais estratégico até um olhar mais de execução, eu fiz um e-book, Domine a Arte da Venda Direta. Vou colocar o QR Code aqui, é só clicar, baixar seu e-book e sabe um pouquinho mais do que tem por trás dessas câmeras, né? E quero convidar vocês para o próximo episódio do DiretaCast. Fica aqui meu beijo grande e até a próxima. Beijo! DiretaCast, o podcast da venda direta.